Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o governo Trump. Donald Trump fez o que Lula não fez, exatamente, o governo Trump mandou uma cartinha aqui para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, parabenizando pela incursão que foi feita contra o combate ao tráfico aqui no Rio de Janeiro, coisa que o Lula não fez, né? O Lula tá morrendo de medo de selecionar, de classificar as facções narcotraficantes, as facções do crime organizado aqui no Brasil como facções, como órgãos terroristas, né? Então, após a mega operação que foi feita lá no Rio de Janeiro, o Donald Trump mandou essa cartinha para o governador do Rio de Janeiro. Vamos falar dessa notícia, mas antes eu peço, dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então vamos ver aqui a notícia que mostra que a carta do Donald Trump que após a mega operação nos Estados Unidos, oferecendo qualquer tipo de apoio necessário ao Rio de Janeiro. Essa carta enviada pelo governo americano também lamentou a morte dos policiais no estado, né? A Agência de Administração de Combate às Drogas dos Estados Unidos enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, lamentando a morte de policiais na mega operação que foi feita semana passada e se colocou à disposição para qualquer apoio necessário. Abre aspas, é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação de contenção do Complexo do Alemão. Além do Complexo do Alemão, também foi na Penha, pontua o documento assinado por James Sparks. A carta também reitera respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Rio de Janeiro. A agência se coloca à disposição de qualquer apoio que se faça necessário. James Spark é o diretor da DEA, que é o Departamento de Combate ao Narcotráfico nos Estados Unidos, é um dos departamentos mais importantes do combate às drogas lá dos Estados Unidos, né? Em nota, o Consulado-Geral dos Estados Unidos no Rio reforçou que o país tem uma longa tradição de cooperação com a segurança pública no Brasil, algo que ainda, segundo o texto, é benéfico para as duas nações. Assim também pontuaram os representantes da missão dos Estados Unidos no Brasil e expressaram suas sinceras condolências pelos policiais que perderam sua vida na operação na semana passada e reafirmaram seu compromisso com essa parceria, né? Então a carta diz o seguinte: aos cuidados do excelentíssimo senhor secretário Victor César dos Santos, que é secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Prezado senhor secretário, é com profundo pesar que expressamos as mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação de contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Nesse momento de luto, reiteramos o nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos da força de consolo diante dessa irreparável perda. Atenciosamente, James M. Sparks, Drug Enforcement Administration, do Consulado-Geral dos Estados Unidos. Esse cara é muito importante, ele fez algo que o presidente aqui do Brasil, Lula, não teve coragem de fazer. Ele lamentou pelo extermínio, né, pela higienização que foi feita, onde o mal foi tombado com 121... como é que eu posso dizer para o YouTube recomendar o meu vídeo, né? Mas 121 criminosos tombaram com a ação do BOP e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, coisa que o Exército deveria fazer. É uma polícia, não tem treinamento de guerra do Exército, mas o BOP faz sim treinamento de guerra e teve a aptidão para poder subir no morro e combater o tráfico de drogas. Vamos dar uma olhadinha o que a revista
Oeste falou sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está pelo menos 6 meses em campanha para que justamente os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. A informação é do jornal O Globo. No início de 2025, o governo do Rio entregou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um relatório em que lista o que seriam os benefícios da mudança de classificação. No documento, a gestão de Cláudio Castro argumenta que o enquadramento do Comando Vermelho como organização terrorista facilitaria pedidos de extradição de chefes do Comando Vermelho refugiados em países como Paraguai, abriria caminho para parcerias com Interpol, DEA, FBI e ONU no combate às redes de tráfico e ampliaria o alcance de sanções para empresas de fachada e aliados econômicos do Comando Vermelho no exterior. No mês de maio deste ano, o assessor do Departamento de Estado americano, David Gamble, esteve no Brasil para discutir o tema organizações criminosas transnacionais, Piotr. E aí a gente acrescenta uma informação: nenhum representante da Polícia Federal aceitou se encontrar com esse representante do governo americano justamente para discutir essa questão. Trago aqui, é uma janela de oportunidade agora para os governos de direita mostrarem como lidam com essa situação aí, com essa questão da segurança pública, Piotr? Sem sombra de dúvida, é uma janela de oportunidade que a direita infelizmente não aproveita, né? Em vez de nós combatermos um inimigo comum, que é a esquerda, que é o pudim de pinga, que foi retirado da cadeia e colocado na presidência, a direita se preocupa em brigar, em guerras de ego e tudo mais, quando a gente tem esse inimigo em comum que é o Lula e nós precisamos combatê-lo. O Lula não moveu uma palha para condolência, para se expressar, né, em relação à perda das vidas dos 4 policiais que foram bravos, corajosos de subir o morro numa situação de guerra que deveria ser apoiada também pelo Exército. O Cláudio Castro, todo mundo sabe que o Cláudio Castro fez diversos pedidos para o Exército, para a Polícia Federal, e eles declinaram desses pedidos, e o Cláudio Castro teve que agir sozinho, né? Então, os Estados Unidos está muito preocupado com a definição de facções terroristas pelo Comando Vermelho e pelo PCC, né? Eles teriam que ser classificados como facções terroristas, mas o Lula tem medo, porque se essas facções terroristas, o Comando Vermelho e o PCC, forem classificadas dessa maneira, os Estados Unidos tem certa liberdade para agir, para combater o PCC e o Comando Vermelho, visto que essas facções já entraram em 6 estados norte-americanos. Então, o Lula morre de medo. Eu não sei qual que é o medo do Lula, se ele estivesse fazendo a lição de casa, se ele estivesse combatendo o crime aqui no Brasil, ele não precisaria ter medo de nada, né? Então a gente vê essa situação triste, onde os Estados Unidos se empenha mais do que a polícia brasileira, mais do que a Polícia Federal, na representatividade do senhor Lewandowski, né, que é ministro da Segurança Pública. Não sei que tipo de ministro é esse, que na primeira semana da estreia como ministro do Lewandowski, ele permitiu uma fuga de uma prisão de segurança máxima lá em Mossoró. Então isso diz muito sobre a competência do Lewandowski para prosseguir como ministro de Segurança Pública do Brasil, visto que também ele foi um ministro do STF ridículo, né, mediano, para não dizer canalha, quando ele acabou com a Constituição, deixando as prerrogativas, deixando que a Dilma continuasse com seus direitos eleitorais, visto que quando um presidente sofre impeachment, os direitos eleitorais dele são cortados por 8 anos, né? E o Lewandowski permitiu que isso continuasse. Então, são desmandos que nós vemos aqui no nosso país por uma
má vontade, eu não vou dizer nem má vontade, mas é uma canalice do presidente eleito pelo TSE, Inácio, em não ajudar o combate ao narcoterrorismo aqui no Brasil e se preocupando, né, com a COP, com a tal da COP, a Flop 30, onde no primeiro dia faltou água nas privadas, o pessoal da Rede Lixo de televisão, que é o mais um puxadinho do Lula, teve que pagar R$100 numa coxinha com Coca-Cola. Então, o governo do Lula é um governo desastroso. O próprio Donald Trump, na sua rede social Truth Social, criticou o presidente do Brasil, dizendo que ele fez um rasgo na floresta amazônica, fez uma devastação de árvores para poder criar uma estrada de 4 vias para poder levar mais gente para a COP30, né? Isso diz muito sobre a hipocrisia do Lula. Destruiu a Amazônia, está lá num barco que é considerado alvo de corrupção e que consome 150 litros de combustível por hora. Ao todo, eles vão consumir mais de 4.000 litros de combustível em poluição no rio, né? Eles estão lá no Pará, no Rio Amazonas, enfim. É uma hipocrisia terrível. Enquanto ele fica passeando de barco e promovendo essa COP30, que não serve para nada, onde foram convidados 200 chefes de Estado e apareceram somente 17, a gente realmente não sabe qual é o rumo que o país vai tomar. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e dar um joinha, por favor, que ajuda muito o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Até já.